Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você acompanha aqui na TV Diário, também no YouTube, nas plataformas sociais, na companhia sempre do Jorge Brandão, da Márcia de For, do Diógenes Chaves e da sua companhia. O tema de hoje é Lei de Sociedade, dentro da sequência que a gente vem trazendo, né? Nesta abordagem das leis morais, leis naturais, hoje a lei de sociedade também é um assunto que está, evidentemente, no livro dos Espíritos. Aliás, se os colegas debatedores permitirem, eu gostaria de fazer uma referência ao programa especial que realizamos ao vivo lá no Lar de Joaquina. E por quê? Porque um colega meu, né, de trabalho me perguntou antes que queria muito ter ido assistir o programa, não pôde, e aí procurou, né, na TV Diário e não achou. E aí eu disse para ele que ele pode encontrar no YouTube do Lar de Joaquina, porque por questões técnicas, o programa que nós fizemos ao vivo, foi gravado também lá no Lar de Joaquina, ele não foi reproduzido, não será reproduzido aqui na TV Diário, correto? Exatamente. Mas está à disposição de quem quiser assistir no YouTube do Lar de Joaquina. Esse programa especial que fizemos lá, comemorativo ao primeiro ano de existência do Despertar Espírita e as suas 50 edições fechadas também naquela ocasião. Então, ainda quem quiser assistir poderá fazê-lo através do YouTube. Lei de Sociedade está a partir da questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? Indaga o codificador. Certamente, respondem os espíritos superiores. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Jorge Brandão, como é que pode ser explicada esta pergunta e esta resposta? Bom, agradecendo a todos que nos prestigiam, que nos dão a honra de assistir o nosso programa. Nós estamos estudando as leis morais ou leis naturais, né? E na sequência, a hora intercalamos com algum assunto também de interesse, né? Da doutrina espírita, e hoje nós estamos então com a lei da sociedade, né? Então, o conceito filosófico, vamos dizer assim, de sociedade, porque a nossa doutrina espírita é ciência, é filosofia e é também religiosidade, eu prefiro essa palavra, né? E o conceito filosófico, que abrange todos os outros conceitos, né? A sociedade é uma união moral com fins em comum, né? Então, esse objetivo em comum faz com que a sociedade caminhe e sempre procure atender, né, a todos os seus membros, né? E não é uma união física, mas por isso é uma união moral, né? Nós podemos estar próximos, estar com os mesmos interesses, né? E o trabalho continua. Então é importante a gente entender que todos nós precisamos uns dos outros, né? Só Deus mesmo é onipotente, né? Nós não temos como fazer as coisas sozinhos, né? Tudo que nós vivemos, tudo que nós necessitamos para o nosso dia a dia vai depender sempre também de outras pessoas. Então, conviver em sociedade também é uma arte, também é algo que nós precisamos aprimorar para que nós possamos conviver bem, né? Márcia? Lei de sociedade é uma das leis naturais, né? É uma das leis de Deus. Sim. E aí a gente reporta lá a primeira questão do estudo das leis naturais, quando vem dizer justamente que a lei natural, que é a 614, é a lei de Deus. É a única lei necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a lei de sociedade, assim como as demais leis que Kardec vem nos possibilitar a compreensão, nos remete a também, como todas as demais leis, a essa percepção da conexão desse
corpo organizado, poderíamos dizer assim, de doutrina, né? Um código para que a gente possa se aproximar mais da felicidade, né? E quando ele coloca ali que se afastando das leis de Deus, se afastando das leis naturais, nos tornamos infelizes, o prefixo in, que coloca uma oposição ali, uma negação, não invalida o que vem na sequência, ou seja, existe felicidade, e o fato de eu ser infeliz não significa que ela não exista. Ela existe, mas o fato de eu me afastar dessas leis maiores me coloca numa condição de infelicidade, né? Um distanciamento daquilo que pode me levar a um bem-estar maior, uma compreensão diferente da vida. Porque o que é felicidade, né? E a gente já tratou dessa questão aqui. Né? Eu queria falar, Jorge. Eu não ia falar realmente, os primeiros degraus da felicidade são aqui na Terra, né? Embora a gente saiba que a felicidade plena, por nós ainda sermos tão imperfeitos, não é possível, mas ela começa na nossa vida, na nossa forma de viver, né? Diógenes, sabe que me chamou muito a atenção como todas as respostas de regra, né, da espiritualidade, mas com palavras bem assertivas. Olha só, Kardec pergunta, a vida social está na natureza? Nós estamos falando de leis morais, leis naturais. Kardec pergunta, então, a vida social está na natureza? E a resposta é positiva, certamente. Certamente. E o que mais eles dizem? Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, viver em sociedade é uma escolha que o próprio Criador já fez no processo da criação. E mais, não lhe deu inutilmente, ou seja, tudo tem uma utilidade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus fez o homem para viver em sociedade e deu as condições necessárias para a vida de relação. O que lhe parece, Diógenes? Fica muito claro aqui, né, que, como diz Aristóteles, né, que o ser humano é um animal social. Então, não tem como a gente ver o progresso acontecer sem a relação com o outro. É impossível, porque deixa muito claro aqui na resposta, né? Deus não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, é só a gente ver na natureza do próprio ser que está ali, estampado. Olha, tu precisa interagir. Tu precisa fazer trocas. E quando a gente fala, por exemplo, de orgulho, tem que existir o outro, né? Quando eu passo a me sentir melhor que o outro. A vaidade, além de eu me sentir melhor que o outro, eu preciso mostrar para os outros. Que graça teria, né? Se não pudesse mostrar. Que adianta ter um carrão? É verdade. É só pro meu conforto ou é para mostrar que eu tenho também? O que seria da vaidade sem o outro, né? O egoísmo também, né? De jogar tudo para o meu centro, né? Sendo que tem os outros. Então, na relação com os outros, tudo isso é provocado na gente. E tudo isso vai ficando à mostra. Então, a gente só vai conseguir aprimorar, né, ou desenvolver as nossas virtudes e nos desligar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, trabalhando isso em relação com o outro, desenvolvendo a empatia, desenvolvendo a compaixão. E se a gente parar para avaliar, tudo tem outro. Não adianta a gente querer se isolar e querer evoluir de forma separada. Não tem como. A gente está conectado em tudo, né? Porque as relações sociais, elas estimulam os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas nos cutucam, né, para a gente se modificar também, né, para a gente se adaptar, né, e nos dá essa dimensão exata de até onde vai a nossa liberdade. Isso, né, os limites, os né? limites, os nossos limites, né? As fronteiras que se estabelecem um com o outro. E, como sempre, quando Jesus fala, por exemplo, né, da caridade, a verdadeira caridade é a ausência do eu. É o outro. É o quanto
eu olho para o outro e me dedico em relação ao outro. A verdadeira felicidade é ajudar o outro a buscar a sua felicidade. Então, tá sempre de dentro para fora, e por isso a importância dessa relação e da existência do outro. Senão a gente não consegue desenvolver essas virtudes, né? Não tem como chegar à plena felicidade de uma maneira isolada, não tem como. E sabe quando o Diógenes falou nessa questão do eu, né, pelo outro, não é também uma questão de anulação do eu. É isso. Não é uma questão de anulação do eu para me compreender o outro. Ao contrário, compreender o outro valoriza o meu processo evolutivo. Tudo está conectado, termo que também a Márcio usou, nas conexões que nos levam à nossa evolução. Eu acho interessante fazer uma analogia aqui com aquelas pedras, aqueles seixos, né, que tem nas sangas, né, nos pequenos riachos e mesmo nos rios, que eles vão ficando perdendo a quina, né, eles vão ficando mais arredondados, porque eles vão rolando, né? E nós, como seixos rolados, né, em cada existência, em cada encarnação, nós vamos nos aprimorando, e é na sociedade que esse processo acontece, né? É o processo da pedra polida. E começa na família, né? O primeiro organismo que nos coloca já em condições, depois de estabelecer relações mais, como o Diógenes fala, macro, né? O micro para o macro. Então, realmente é ali naquele reduto, e por isso o olhar e a espiritualidade chama muito a atenção com relação ao cuidado familiar, né? Nesse processo, o olhar mais criterioso dos pais, de quem está ali em torno, né? Do educador, do cuidador, porque nem sempre é o pai. Hoje a gente tem modelos muito diferenciados de família, né? Não é mais a figura do pai e da mãe ali, né? Às vezes é um casal de uma modalidade diferente, às vezes é só a figura da avó cuidando, o neto que ficou, né? Às vezes é uma pessoa e um cão, numa convivência ali mais limitada, né, em termos de relações dentro de um mesmo ambiente. É um animal, mas é a família dele naquele momento ali, e ali se estabelece a boa relação, o cuidado com o animalzinho, né, a compreensão, aquela convivência, e isso se estabelece, a afetividade que se estabelece ali no macro posterior, né, na sociedade. Porque se os laços existem na sociedade, e eles existem, né, são laços que nos unem, nas famílias os laços são mais apertados, né? Os laços são mais próximos. Né? Não, e está na fragilidade da criança, né, a necessidade do outro. A criança nasce completamente frágil, ela precisa sim. Totalmente. É incrível isso, né? Eu digo aqui, até como médico veterinário, né? Na natureza, um parto, por exemplo, de um animal, o animal já cai no chão, já sai caminhando, já sai correndo, né? E no homem são anos, né, que é de dependência, né? E essa dependência não é por acaso, não é à toa. Essa dependência que realmente vai fortalecer esses laços, né? Esses laços por toda a vida, né? E no animal ali, por enquanto, não há aquela necessidade de desenvolver a gratidão, né? Mas no ser humano, sim. Então, olha a importância de honrar pai e mãe, né? De reconhecer toda a ajuda. Porque, poxa, todos nós aqui nascemos frágeis e precisamos de alguém. Porque a gente só está aqui porque alguém nos cuidou. Se não tivesse, então, assim, já é essa importância para trabalhar a gratidão. Né? E não achar que a gente se basta por si. Sim, importante, porque essa conscientização que a vida não nos deve nada, nós é que somos devedores, né? Porque para nós estarmos aqui, quantos nos trabalharam para nos alimentar, para nos educar. Desde o plano espiritual, né? Sim, e a programação que começou no plano espiritual e aqui, né, na alimentação, na educação, né, tudo que nós formos fazer, nós precisamos uns dos outros, né? É verdade. E aí na questão seguinte, eu fiz uma referência aqui na abertura, à questão 766, na 767 Kardec avança exatamente nesta linha do insulamento. Ou seja, do isolamento, da solidão absoluta. Aliás, ele fala aqui em absoluto. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto. E a resposta também taxativa, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A lei de progresso passa pela lei da sociedade e vice-versa, né?
nosso progresso, ele passa por esse processo todo, até porque é um aprendizado. Sim. Conviver em sociedade é um processo permanente de aprendizado, tá? De tolerância, de renúncia, muitas vezes, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, à nossa opinião, né, própria, pessoal, radical, definitiva. Não, né? Tudo isso a sociedade nos convida a permanentemente entender esse processo para participar e, em participando, crescer, evoluir coletivamente. E é importante a gente lembrar que todos nós, é claro, precisamos de momentos de solidão. Sem Nós dúvida. precisamos de recolhimento. Mas como Jorge citou Aristóteles, né, a sabedoria está no caminho do meio, né? É feito de luz e sombra. Nós vamos precisar de momentos que a gente se recolhe, isso faz parte, que a gente vai fazer reflexões, né? E agora, a convivência é indispensável, né? Jesus fazia muito isso. Jesus fazia muito isso. Quando havia um certo tumulto, um conflito, ele saía para pensar, para refletir, para orar. 40 dias e 40 noites no deserto, subindo montanhas, indo para a natureza, para buscar as respostas que vêm do interior e vêm também, né, do universo, vêm do Criador. Claro que esses momentos são necessários, mas isso é bem diferente da solidão, do isolamento. E por que ele fazia isso? Para acessar a interioridade, que é o objetivo da convivência em sociedade. Né? Uma das formas da gente crescer, progredir, é justamente a convivência, a relação. O mundo nos impacta e extrai de nós aquilo que precisa ser extraído. Por quê? Porque na dificuldade, às vezes, com o outro, eu vou ter que repensar. Nas dores, nos processos que acontecem ali, naquela situação, às vezes, mais complexa, há a necessidade de um movimento interior. Para que o sofrimento cesse, para que eu mude postura, para que eu consiga aquilo que eu quero, para que a relação de interesse também se estabeleça, enfim, o mundo me aciona. Então, a relação de convivência é um dos meios, um mecanismos também de eu chegar a essa interiorização, às vezes mais demorada, né, num processo de percepção e como eu encaro ela. Um outro mecanismo seria a dor, e o outro mecanismo é a questão 619 do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho ali, nos convidando a realmente fazer essa viagem interior, repassando os nossos momentos e chegando a uma condição de análise dos fatos, do contexto, com mais maturidade, com mais ponderação, que seria o objetivo maior, né? Para que a gente realmente atinja a finalidade de tudo isso. Qual é a finalidade da convivência? No final das contas, é crescimento interior, acessar essa interioridade de boa relação com o Pai. Assim, o processo se dá de maneira natural. A gente se adequa à lei maior, à lei natural, e se aproxima dessa felicidade que a espiritualidade nos convida a caminhar por ela, né, a partir de uma boa convivência de relações, uma harmonia com o todo universal. Mas ao mesmo tempo se destaca muitas vezes o extremo, né? Aquele que quer viver completamente isolado e aquele que necessita do outro. E aí a gente está entrando numa questão de dependência. De desequilíbrio. Não consegue se isolar. Sai do equilíbrio. Porque ele não consegue ouvir os próprios pensamentos, ele não consegue fazer essa reflexão. Então, para algumas pessoas, seguir o Concílio de Santo Agostinho é complicado. E às vezes a dor é que vai vir convidar. Sim, claro. Né? Por isso que tem outros meios. Jesus não fechou as portas ali num único caminho. Perfeito. Né? Então, assim, esse cuidado também. Às vezes a pessoa acredita assim, não, eu vou ficar isolado aqui no meu mundinho, na minha casinha, no fim do mundo aqui, porque eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu estou curtindo a minha vida, mas também não está fazendo bem. E a gente sabe o quanto porque gente... não fazer o bem já é um mal. Já é um tipo de mal. Então, não está sendo útil, porque estão precisando de ti lá fora. As pessoas estão precisando, o outro está precisando. Não, mas eu estou aqui, voltado a mim, unicamente, porque eu estou pensando somente em mim. Então, esse isolamento, ele é um extremo, ele pode ser um extremo, mas também essa dependência do outro, de estar sempre envolvido com o outro, sempre tem que estar em conexão com o outro, porque muitas vezes é um pavor, né, de estar se conectando consigo mesmo. E essa questão de não fazer o bem, o Paulo de Tarso, né, diz, para fazer o mal, muitas vezes é só cruzar os braços. Não é comigo, omissão, né? Não tem nada a ver, né?
É verdade. Eu até vou pular a questão 768, que também é importante para chegar nesse ponto. Para conectar. Aqui, ó, a 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, ou seja, é natural. É vocacional para o ser humano. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Se é tão bom a natureza, se a natureza é tão boa, se ela tem o que eu preciso, por que eu não posso viver, então, em isolamento, em solidão? E aí, absorver da natureza o que ela tem de bom. E a resposta, da espiritualidade: satisfação egoísta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Olha a comparação que faz. Sim, o exemplo. O exemplo. Né? Merece-te isto aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena, olha só, a não ser útil a ninguém. Então nem a ele, né? A ninguém, nem a ele. Nem a ele. Por isso, esta satisfação egoísta, esta ilusão, em última análise, uma ilusão. E quando vocês estavam falando aqui de Santo Agostinho, eu me lembrei muito, porque esse dia me ocorreu, nessa reflexão que Santo Agostinho sugere, que essa nossa viagem interior, me ocorreu de pensar num inventário moral que nós temos que fazer. Um inventário moral que Santo Agostinho sugeriu que se fizesse ao final de cada dia. Mas a gente faz a cada final de ano. Um projeto do próximo ano. Mas a gente não implementa. Sim, eu recebi uma pessoa uma vez que me disse que normalmente nessas datas de Natal, Ano Novo, existe muitas vezes uma certa melancolia, né? Porque é um sentimento muitas vezes de frustração, né? Onde a pessoa tinha alguns planos e projetos e acabaram que esses planos não se realizaram. Uma vez um senhor me disse: eu estou muito deprimido, essa data me deprime muito, porque eu tinha tanta coisa que eu planejei e não consegui. Aí, quando é que o senhor planejou? Não, eu planejei no início do ano. E está revendo agora? Agora eu estou revendo, mas é como disse Santo Agostinho, nós temos que rever todos os dias os nossos projetos, os nossos planos. Frequentemente. De forma frequente, porque senão eles não vão acontecer sem o nosso esforço, sem a nossa participação. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Na questão 770, estamos acompanhando o Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Sociedade. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Antes eles falaram em satisfação egoísta, agora a resposta vem em dobro. Sim. Duplo egoísmo. Sim. Egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Outra pergunta do codificador. E a resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Olha só. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Não basta apenas não fazer o mal. Nós somos convocados Preciso fazer o bem. A fazer o bem. Então, Vicente, essa questão que você comenta, justamente dessa questão, né, do fazer o bem, da importância de fazer o bem e não bastar fazer o bem, a gente percebe que são estágios diferentes, né? Existem 3 estágios para essa propositura, né? Inicialmente, aquele indivíduo que tem as suas dificuldades ali, seus dramas, e precisa ir para um movimento de arregaçar as mangas realmente para fazer conexão com a espiritualidade através do trabalho no bem, na atitude no bem. Mas a gente percebe uma chamada de atenção da espiritualidade ali na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vem dizer que a situação é um pouquinho mais complexa que isso, que já não é apenas a atitude e o movimento que o indivíduo precisa fazer, mas ele precisa também possibilitar ali uma conexão entre sentimento, entre vontade, nesse processo de agir. E no Problema do Ser, do Destino e da Dor, a espiritualidade vem chamar a atenção justamente para isso, né? Que quando o bem, a atitude que se faz ali, ela não está conectada com esse sentimento
movimento, com esse elan do pensamento, do movimento da vontade, é um mal travestido de bem. Então, aparentemente, é muito bacana o que está sendo feito ali. E realmente, para almas que não conseguem fazer um movimento de ação, é fantástico esse primeiro contato, esse primeiro movimento que a espiritualidade convida a gente a fazer, para que a gente conecte com outras forças, outros valores, outras percepções. Que o psicólogo, o terapeuta nos orienta a fazer o movimento do trabalho, da ação, né, desconectando daquelas ideias pré-concebidas, aqueles processos repetitivos que se tem, e a gente indo por um trabalho diferenciado. Aquele convite familiar, vamos fazer alguma coisa, vamos se envolver com uma causa, vamos fazer alguma coisa no bem, né, para que a gente consiga acessar. Mas o objetivo maior, a gente percebe que a espiritualidade nos traz ali uma percepção mais ampliada em todas as obras, em todo aquele chamamento de atenção, é justamente colocarmos coração, alma, sentimento nesse processo todo, para que realmente possa haver um crescimento ali. Como vamos fazer isso não importa, não interessa. Cada um busque a forma que tenha para fazer. Existem muitas religiões, muitas filosofias de vida, muitas propostas de trabalho que possamos buscar. Às vezes eu ouço das pessoas, mas eu não gosto lá da casa espírita, aquele processo mais organizadinho, tem horário para começar, para terminar, né? Mas eu gosto de movimento, eu gosto de ritmo, eu gosto de música. Procure umbanda, procure batuque, procure aquilo que for, desde que seja direcionado para o bem e aquilo me conecte com a espiritualidade, é isso que importa. Que possamos nós buscar causas nobres que possam nos sintonizar nesse processo de caminhada evolutiva da melhor forma possível. Nessa questão, Márcia, das pessoas falarem realmente que às vezes não conseguem fechar com o horário da casa espírita, porque a casa espírita tem horários bem determinados, bem certinhos, né? Eu tenho encontrado pessoas que me dizem que gostam do nosso programa porque elas fazem o seu próprio horário, assistem no YouTube o Despertar Espírita naquele horário que mais se relaciona com o espaço delas, né? Uhum. Muito bem, muito ainda para dizer. Nós vamos fazer um intervalo, voltaremos em seguida tratando de lei de sociedade, que é o nosso tema de hoje, o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred.
Seja bem-vindo à UPRA Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado. Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para as suas necessidades. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, e hoje estamos falando sobre lei de sociedade. Lei de sociedade. E a Márcia terminou a sua fala no bloco anterior com o acréscimo do Jorge Brandão, e de certa forma falando mais uma vez sobre conexão. Conexão com o bem. E as várias formas de buscar a conexão com o bem. E também as armadilhas que às vezes, né, são encontradas no pretexto de buscar o bem, né, ou de não fazer o mal, acaba-se não alcançando aquilo que não é imposto, tá, mas é trazido como nosso dever para conosco, para a nossa convivência em sociedade. E eu quero recomeçar com Diógenes a partir da questão ainda 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Eles se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Como é que dá para compreender este insulamento na prática do bem, ou na intenção de fazer o bem? É sempre importante a gente entender que tudo se resume na intenção, né? Qual é a minha intenção diante desse comportamento? Porque a gente nunca vai fugir, se enganar da nossa própria consciência. Então, eu sempre digo, né, que a espiritualidade traz muito isso, que nós somos o nosso melhor ou pior advogado de defesa, né? Porque a nossa consciência está ali, para não nos enganar. Então, tudo que a gente for fazer, se a gente está bem intencionado, a gente não está querendo prejudicar ninguém, a gente não está querendo fazer mal a ninguém, não tem um ato profundo de egoísmo, a gente vai estar sempre bem amparado, bem assistido e tranquilo de consciência. Então, se eu vou fazer um retiro, se eu vou me isolar, mas nesse isolamento tem um propósito, tem um trabalho no bem, né, como fala ali, auxiliar os desgraçados. Tem pessoas que realmente largam a vida delas aqui, uma vida social mais requintada, luxuosa, e vai lá para os fundos, lá de um país que, né, tem uma comunidade lá que está precisando muito de auxílio, de ajuda, e ela vai lá, ela larga tudo para ir lá auxiliar, né? Se tem por trás disso realmente uma busca pelo bem, isso é magnífico, né? Ela vai ser muito bem recompensada com isso. Mas se ela faz isso muitas vezes com a ideia de realmente, como fala na outra questão aqui, que é buscar
A gente falou isso numa outra sessão aqui, que as pessoas às vezes buscam o sofrimento para se purificar, como se se eu sofrer eu vou estar pagando meus pecados. Ou uma fuga de si. Uma fuga de si. Não, o sofrimento, ele buscado por intenção, é fazer o mal a si mesmo, né? O sofrimento que a gente fala que ele vai nos melhorar, e essa é a intenção, é aquele que surge, muitas vezes inesperadamente, e a gente precisa compreender ele. Né, fazer o melhor que a gente pode diante daquela situação, não se revoltar, enfim, mas sempre está por trás as boas intenções. Se eu estou bem intencionado, né, é ali que está o meu caminho. Né? Sim. Se autoflagelamento fosse significado de pureza, os faquires seriam anjos, né? E os espíritos dão uma resposta nessa questão muito interessante, né? Se tu quer sofrer, abre mão do supérfluo. É verdade. Boa! Um sofrimento que vale a pena. É verdade. Doa teu ar-condicionado, doa tua televisão. Olha, eu queria fazer um convite aqui para nós voltarmos, Vicente, à questão 766. Vamos lá. Por quê? Quando diz que a vida social é natural, né? Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Isso nos faz refletir que a importância do uso da palavra, assim como dos nossos outros sentidos. Será que nós estamos usando bem a nossa visão? Será que nós estamos olhando com bons olhos, né? Será que nós estamos usando bem a nossa audição? Será que nós estamos tendo tempo para ouvir o outro? Né? Será que nós estamos usando bem os nossos sentidos numa sociedade que hoje corre, muitas vezes anda em círculos, né? Eu lembro de uma filósofa que ela contou que ela estava assistindo um filme, né, do filme antigo, e viu os índios andando em círculos, e a mãe dela disse assim: olha, esses índios aí não sabem o que estão fazendo, ficam andando em círculo e repetindo todos os gestos. E ela disse assim: mãe, eles sabem, porque pior somos nós que andamos em círculo e não sabemos para onde vamos, porque eles estão fazendo a dança da chuva. Eles estão chamando a chuva, eles têm um propósito. Então, realmente, como que nós estamos usando? Acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Será que nós estamos usando bem os nossos sentidos? Né? Pois é. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, diz, entre outras coisas, que a palavra humana é fruto da longa evolução que ensejou a estruturação da mente e a expressão das ideias, como manifestação da alma, sendo a voz do pensamento. A palavra é a voz do pensamento. A palavra traduz conhecimentos e sentimentos, convertendo vibrações mentais que alcançam entendimentos e sensibilidades, exercendo influências e despertando vontades. Nos dias atuais, impressionam os avanços da tecnologia, possibilitando-nos recursos de comunicação que potencializam a extraordinária força da palavra. E resume tudo numa palavra de Jesus, que fez estremecerem os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Qual é a palavra? Amor. Amor. E Jesus também falou, né, que a boca fala do que o coração está repleto. O coração está repleto. Nossas palavras traduzem, né, os nossos sentimentos também, né? Sim. Por isso diz que palavra tem energia. Palavra é uma arma que pode alcançar resultados extraordinários, inimagináveis. Tá? Mais afiada do que a faca de melhor aço. Mais forte do que qualquer força que possa existir na própria natureza. Então, realmente, a palavra, ela tem uma força extraordinária. É a expressão dos nossos sentimentos, é a expressão da nossa intimidade, é a expressão do que nós somos, em última análise. E a palavra pode ser usada com vários objetivos, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Para confortar, né? Para aliviar dores, assim como muitas vezes ela é usada para até uma forma de brincadeira, para alfinetar, né? Ironicamente, né? Então, assim, a palavra tem um poder
enorme, né? Nós usarmos bem a palavra, nós nos comunicarmos com clareza é muito importante. Eu vejo até pelas questões da família e das próprias empresas, né? Que eu entendi, as pessoas falam, mas tu falou, mas eu não entendi isso, né? Então, há uma falha, muitas vezes, da nossa parte de não sermos claros, né? Quando nós falamos, né? Que, como disse Jesus, né? Que seu sim seja sim, não seja não. Né? Objetividade, clareza. A comunicação escrita no WhatsApp gera tanta polêmica. Porque não tem ali a tua vibração, a tua emoção, o teu tom. Não, mas eu não quis dizer exatamente isso. Mas tu escrevendo aquilo, realmente é. A tonalidade que tu dá para a palavra tem uma força, né? Sim, sem dúvida. Por isso, aqui depois tem a questão 775, que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Uma recrudência do egoísmo. Como é importante a família no processo da linguagem, porque há a intimidade. E ali se permite todo tipo de linguagem. Por exemplo, quando tem um livro, eu não li, mas me contaram o livro, tá? Que são as várias linguagens do amor, que diz que a pessoa ela tem várias formas dela comunicar os sentimentos dela, né? Não necessariamente pela palavra, mas às vezes por um gesto, por um comportamento, por um olhar. E tem um pensamento de Lao Tse que ele diz assim, não há segredos da alma que o comportamento não revele. É boa essa aí, é verdade. Porque se ele bem observado, a pessoa está contando muita coisa. Então, por exemplo, tem casais que, vamos pensar assim, a mulher ela gosta muito de ouvir o eu te amo, né? Ela, tu não diz eu te amo para mim, né? Eu fico te dizendo e tu não fala. E daí o cara fica ali meio assim, mas vai todo o histórico de vida dele, ninguém falava nada isso para ninguém, né? E ele meio fechado, não consegue falar. E às vezes a mulher ela vai se entristecendo com aquilo, porque na família dela sempre alguém, um outro falou pro outro, eu te amo, é uma coisa mais tranquila. E ali no casal não está acontecendo, e ela está pedindo isso e não tem. Só que o homem ali, ele tem uma outra forma de mostrar o eu te amo. Né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é que ela está lá no serviço, cai o mundo, um temporal, e ele sai mais cedo do trabalho e manda um WhatsApp para ela, estou aqui te esperando aqui embaixo. Né? Vem me buscar, vamos. O expediente dele é bem depois. Aí depois, não é que eu pedi para sair mais cedo porque eu vi que tu não tinha levado guarda-chuva, eu vim trazer um guarda-chuva para ti, né? Até te levar o carro. É um gesto. É um eu te amo bem declarado. Eu te amo vivo. Né? Então olha como é interessante esse processo da intimidade. E também a forma da gente se expressar. Por exemplo, se eu disser para Márcia, eu não concordo contigo, talvez a Márcia possa pensar, bom, não concorda comigo, tudo bem, mas se eu disser assim, Márcia, eu tô tendo uma outra forma de ver o que tu falou. É diferente. Aí tu pode dizer assim, o que tu falou, o que tu viu, né? Abre-se um diálogo, né? Porque muitas vezes o que acontece não são diálogos, são debates. E num debate, um quer impor a sua verdade para o outro. Claro. E no diálogo há uma escuta, uma reciprocidade, né? E isso que está faltando muito na nossa sociedade, né? Para a consciência despertada para a realidade espiritual, cada palavra faz parte ainda do texto que eu fui buscar para a gente discutir um pouco a importância da palavra, o efeito da palavra, a força da palavra. Para a consciência despertada para a realidade espiritual, cada palavra traduz o progresso realizado ou revela as carências da alma quanto à educação das suas potencialidades. Quer dizer, em qualquer circunstância, a palavra sempre será reveladora, inclusive do nosso estágio evolutivo, do nosso progresso ou do nosso retrocesso. Ao pronunciarmos a próxima palavra, estaremos assumindo a responsabilidade de poderosa conquista e de lançar em nossos destinos os reflexos de nossas almas aprendizes que se educam através da vida e a se expressar com amor. Esse texto está no jornal Palavras de Luz, número 33, edição de julho. E nessa questão do diálogo, é muito importante a gente fazer uma reflexão, porque ninguém sabe tanto que não tenha a aprender com alguém, com outro, né? E ninguém sabe tão pouco que não tenha algo a ensinar.
né? Por isso a importância do diálogo, né? Por isso a importância da escuta, né? Eu aprendi muito com o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, a importância da escuta, né? E hoje um dos nossos fundadores sempre falava, né, que nós vivemos numa sociedade de surdos, né? Onde as pessoas não têm tempo para ouvir o outro, né? Então esse nosso sentido da escuta também precisa ser exercitado, né? Isso acontece muito na psicoterapia. Na primeira sessão a pessoa volta com a metade do peso para casa. Só porque falou. Uhum. Só porque falou. Não Sim. fala nada, só escuta. Uhum. Exatamente. Essa observação é importantíssima, né? A importância realmente da fala, da palavra, do direcionamento adequado. Porque dependendo de como a gente fale, a gente pode soterrar alguém ou soerguer alguém. Dependendo de como a gente empregue o objetivo, a intenção, que o Diógenes trouxe aqui, que é o fundamento de todo o processo daquilo que a gente faz, né? Qual é a minha intenção nesse processo? Quando ela está ali leivada de vaidades, de orgulho, de interesses escusos, interesses pessoais, eu posso ter uma grande retórica, um grande poder argumentativo, um magnetismo muito forte, mas eu direciono inadequadamente aquele instrumento que eu tenho nas mãos, que é uma arma. Como é que grandes homens na humanidade, grandes nomes conseguiram levar uma grande população ao decesso, ao equívoco, ao desequilíbrio total, né? Soldados que marcharam ao crime, inconscientemente do que estavam fazendo, obedecendo ordens, sem se dar conta dos processos de dor que estavam criando para si, muitos deles, e a gente tem relatos históricos disso, né? Depois de relatos espirituais, indivíduos que se envolveram em contextos que não tinham aquela vibração maldosa, mas se deixaram levar por mentes astutas, que realmente manipularam, arquitetaram e causaram grandes estragos na humanidade. O quanto é importante realmente o bom uso desse magnetismo que se tem, que é algo que se adquire, que se trabalha, que se aprende ao longo dos nossos processos evolutivos, mas que deve ser sempre direcionado para o bem, em conexão, o uso de todos os instrumentos divinos, né? Como o Jorge trouxe, a fala, a visão, né? A audição, a escuta adequada, conectado com os bons sentimentos, conectado com as leis naturais, certamente, né? É esse o objetivo. Alguma observação nessa questão também dos grandes líderes, né? Porque os grandes líderes, eles não escolhem quem vai seguir. Os seguidores que escolhem seus líderes, né? Então existe uma certa cumplicidade aí do que algo que bate com o que eu tenho aqui dentro. Claro, aciona Esses mecanismos. Da encarnado para encarnado. Por isso, né? Refletir sobre a palavra também é refletir sobre lei de sociedade. Porque é o que estabelece esta ligação, esta conexão, é o liame, né, entre muitas vezes o que nós pensamos e o que nós queremos fazer, o que nós conseguimos alcançar de prática para o nosso crescimento e para ajudar principalmente o crescimento de quem nos acompanha nesta jornada, nesta caminhada. Então a palavra tem tudo a ver com esse processo de evolução do ser humano enquanto ser social. E eu lembro aqui agora de Cora Coralina, né? Que tem um ditado, me corrija se estiver errado, porque eu não tenho ele aqui anotado, né? A importância de aprender ensinando e ensinar aprendendo, né? Colocando em prática, né, aquilo que a gente vai aprendendo e conseguir fazer isso, né? E eu lembro também, para finalizar a minha fala porque nós estamos com o tempo esgotado, né, da música do Almir Sater, que diz: pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Ou seja, quando eu vou pela estrada, eu estou aprendendo, e quando eu sou estrada, eu estou ensinando, né? Então essa nossa caminhada em sociedade é muito importante, né, para que a gente seja solidário, porque essa é a liga que nos une, a solidariedade. Muito bem. Márcia? Estava lembrando do Evangelho, o homem de bem. Veio em mente. Qual é o objetivo do ser humano encarnado na Terra, né? Se tornar um homem de bem. Aí se a gente vai lá no Evangelho, a espiritualidade relatando ali o que é o verdadeiro homem de bem, realmente a gente desanima, né? Porque estamos longe ainda daquele processo. Porém, a espiritualidade vem consoladoramente nos possibilitar um caminhar de maneira mais tranquila para atingir esse nível. E aí depois eles fecham a questão ali dizendo que o espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, a vivência
daquilo que os postulados espíritas nos possibilitam. E não é religiosidade, religião especificamente. Não é um corpo de filosofia. O que o espiritismo nos convida? Amor acima de tudo, ao próximo, respeito, tolerância, compreensão, vivência de conexão com a espiritualidade maior, com Deus. É esse o convite da espiritualidade através do espiritismo. Então, o espiritismo bem vivido nos leva à condição de um homem de bem, nos possibilita aproximar desse processo que a gente almeja chegar um dia. Já que estamos falando em palavra, a palavra é sua, Jorge. Parte de nós sempre vai estar na conexão com o outro. Sempre. Parte de nós está no outro. Se nós tratarmos bem o outro, se nós cuidarmos do outro, se nós nos relacionarmos bem com o outro, nós estamos nos cuidando 100%. Né? Porque eu tenho a minha obrigação 50% comigo, 50% com o outro, cuidei do outro, me relacionei bem, eu estou pleno comigo também. Então que a gente possa também ter essa percepção, né, desse compromisso que nós temos também com o outro e não só com a gente. Muito bem. A Márcia falou em homem de bem, né? E isso me remete ao capítulo também do Evangelho, Sedes Perfeitos, em que Jesus nos alerta para isso. Sedes perfeitos. E que não soa como uma cobrança, mas como uma palavra de esperança. Sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E depois ele diz, sois deuses, e mais adiante, sedes perfeitos, porque vocês poderão fazer tanto quanto eu fiz e até mais do que eu. Qual é o instrumento? É a convivência em sociedade. É o bom uso da palavra. É o bom uso, né, das nossas faculdades. É o bom uso das virtudes com as quais Deus nos criou. E se conhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, não é pela perfeição, mas pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências. E nós fizemos hoje aqui um novo esforço, né, de despertar a todos e a nós mesmos, né? Sempre é assim, também a nós mesmos, para os ensinamentos que a doutrina nos oportuniza. Mas o Jorge ameaçou uma fala e eu intervi. Nessa passagem de Jesus, mostra que Jesus tem muito mais fé na humanidade do que a humanidade nele, né? Bem, com boa reflexão, reflexão. Ele acredita realmente em nós, porque nenhuma das suas ovelhas se perderá, né? Ele que disse, né? Ele enxerga longe, ele enxerga longe, ele vê o nosso fim, e o nosso fim é o progresso. O nosso fim é o progresso, e só quando isso acontecer, a sua missão estará verdadeiramente cumprida, porque também veio para cá com uma missão. Estamos encerrando o nosso Despertar Espírita, agradecendo muito a sua companhia, aqui na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fo, do Diógenes Chaves e da sua companhia aqui na TV Diário, e também oportunidades que você possa nos ver, possa nos rever no YouTube e nas plataformas sociais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua. Nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.